em cima, vereador. Muito boa noite a todos, os nossos internautas e que nos acompanham todas as sextas-feiras, 19 horas, para 19 horas, e também depois na resenha que o nosso JP News publica de forma eletrônica. Como todas as sextas-feiras nós fizemos, nós trouxemos sempre um convidado muito especial. Hoje, especial dos especiais, Pedro Stil, escritor, poeta, por demais conhecido na nossa cidade, uma das melhores cabeças que nós temos nessa nossa região aqui. É um homem que não come poeira, ele faz a poeira. E depois nós vamos conversar melhor, mas eu quero, como faço toda sexta-feira, dar uma lidinha aqui nas manchetes do Progresso, dizendo que todos podem receber gratuitamente o jornal de forma eletrônica, basta que ligue aqui para a redação e fale aí com o nosso pessoal da redação. Hoje nós temos o apoio do Henrique, do Anderson, como sempre, do nosso chefe João Batista, né? E o Progresso dessa semana, né? de hoje, né? Tem como manchete uma fotografia muito bonita aqui do Balneário do Cascalho, que fica a 1 quilômetro do centro do Pareci, né? Reclamações, cresce o número de reclamações contra operadores de telefone, né? 50% das ações do JEC no país são oriundas de reclamações de telefone, né? Não adianta Natel, não adianta nada, continua. Ainda bem que ainda temos justiça no país que se faz para tentar minorar os problemas dos consumidores de telefone. Projetos: Montenegro poderá ter 14 quilômetros de ciclovia do mesmo modelo de Osório. Parece que não vai ter, e a discussão, né, fica de que os trabalhos foram suspensos por ordem judicial e iniciativa do Ministério Público, e assim parece que também vão o pedido do Ministério Público para a retirada dessa ciclofaixa, assunto de debate das últimos meses e semanas aqui em Montenegro. Na contracapa, Kaiser relembra momentos da ditadura dos anos 60 e diz que foi preso várias vezes. Arlindo Caso, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Metalúrgica Mecânica. E o presidente do PT diz que 2/3 dos candidatos a vereador aprovaram ingresso da sigla no governo Azeredo. Ainda o debate do PT sobre o assunto, e o presidente do partido em Montenegro, o diretório, Marcelo Azevedo, explica e dá a sua manifestação. No nosso histórico Progresso, de 12 de maio de 1907, um dos fatos de tantos que aqui, né, são destacados, que interessante, que se lê assim, deu-se quinta-feira passada, pela manhã, em casa do nosso particular amigo, senhor Januário Vargas, um desastre que felizmente não teve graves consequências. É o caso que, tendo aquele amigo mandado seu peãozinho encilhar o cavalo, deu alguns couces naquele menor, tomou-lhe as rédeas da mão e atirou-se sobre uma cerca, derrubando-a no chão. Conseguiu então o animal sair para a rua, onde foi logo seguro. O menino, com os couces que recebeu, ficou por algum tempo sem sentido. Então, nada de novo no front, né? Muito bem. Gente, uma satisfação muito grande, a gente recebe o escritor Pedro Stil. Pedro, muito obrigado pela tua presença. O Pedro colaborou inúmeras vezes com o Progresso. Aqui na entrada já levou uma cantada do João Batista para fazer um programa só seu, né? O Pedro já participou também do JP News. O Pedro não precisa de apresentações, porque quando se fala em cultura, em literatura, livros, poesias, Feira do Livro, enfim, crônicas, né? Crônicas inteligentes, o Pedro sempre está presente. Pedro, muito obrigado pela tua presença no nosso humilde programa. Seja bem-vindo, e hoje nós vamos explorar bastante. Prazer é todo meu, Marcos. Boa noite aos espectadores do JP News. E estou à disposição das suas indagações. Muito bem. Bom, nós vamos começar
Pedro editou diversos livros. Participa do grupo seleto dos acadêmicos da literatura de Montenegro. E o Pedro hoje nos trouxe aqui, apenas para apresentar, claro que depois ele vai levar, um dos livros que ele escreveu, alguns livros, Rapsódia em Berlim, os livros da Fraquezas Humanas, Vida Fora da Gangue, Bárbaros no Paraíso. Pedro, o que mais de livro tu tem? Olha, Marcos, eu tenho ainda, que eu considero, fazendo um breve histórico, né? Acho que todo escritor tem, assim, coisas lá do começo que ele fez e foi importante para o seu crescimento, mas que eu não considero, assim, parte da obra que eu quero que seja reconhecida, que eu gostaria que eu fosse lembrado no futuro, né? Desses livros que eu trouxe para essa entrevista, eu não trouxe, que eu acho que é importante, que é um livro chamado Breviário Profano, que é um livro de poesias editado pelo IEL, pelo Instituto Estadual do Livro. Esse realmente não está aqui. Mas, assim, que eu considero relevante, né, da minha fase madura, da minha fase adulta, que eu acho que o escritor passa por isso, de passar por uma fase verde, né, vai num crescimento, vai estudando. Fiz muitos cursos, fiz o curso do Assis Brasil de contos na PUC, fiz o máximo para tentar aprender praticamente sozinho, que esse é um grande problema do escritor. O escritor no interior do estado ele não tem interlocução, às vezes ele não tem interlocutor, ele não tem com quem conversar a respeito, né? Ao contrário dos grandes centros, em que os escritores e os artistas, de uma maneira geral, de outros ramos da arte, eles têm as suas parcerias. E às vezes numa cidade pequena é muito difícil tu ter parceria. Então eu fui procurar minhas parcerias longe daqui. Então fiz cursos, troquei muita correspondência com gente boa, como Paulo Ecker Filho, como o próprio Assis Brasil, entre outros. Tenho cartas assim que são relíquias, em que aprendi muito assim numa página batida à máquina, sabe? De tu mandar o texto para o cara, tu mandar o conto, tu mandar o esboço de um romance, um esboço de poesia, e o cara te mandar um feedback, né? Sobre o qual tu pode transformar a tua criação para que ela melhore, para que ela chegue num nível de respeito ao leitor, né? O escritor tem que ter respeito pelo leitor, ele tem que respeitar a inteligência do leitor, ele tem que respeitar o passado de leitor do leitor, sabe? O cara já leu muita coisa boa, então ele quer continuar lendo coisa boa, sabe? Claro que isso às vezes é imponderável, e mais imponderável ainda é quando tu não tem interlocução. Mas eu considero, Marcos, estes 4 livros que estão aqui e aquele que eu não trouxe, Rapsódia em Berlim, que é um livro de contos, né, em que eu trago vários contos que eu até publiquei em outros lugares, em outros livros, em coletâneas. Peguei aquele que eu considerei os melhores e fiz o Rapsódia em Berlim. Fiz o livro das Fraquezas Humanas, que é um livro de poemas. Fiz o livro Vida Fora da Gangue, que é um livro infanto-juvenil e que é o livro que tem me levado a várias cidades, a várias escolas do Rio Grande do Sul, pelo SESC, pela própria editora WS, que publicou a primeira edição, essa aqui já é a segunda, né? E tem o Bárbaros no Paraíso, que depois podemos falar mais sobre ele, que é um livro sobre a história de Montenegro dos anos 14 aos anos 23, e cuja pesquisa é praticamente toda baseada nos progressos daqueles anos, em que eu passei 8 anos da minha vida pesquisando na biblioteca pública, naqueles jornais antigos que se desmanchavam nas minhas mãos, buscando a história do conflito étnico que houve nesse período da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Assisista de 1923 entre luso-brasileiros e teuto-brasileiros. Depois podemos estender essa história caso seja interessante. Claro, sem dúvida. Nós vamos ter um programa muito rico hoje, não? Eu não esperava por outra coisa. O Pedro tocou num assunto aqui muito importante, que por um grande período não tinha eco, falava sozinho, é verdade. Mas, Pedro, isto melhorou.
eu te pergunto, isso melhorou muito, porque hoje a gente já vê algumas coisas boas aqui em Montenegro, né? Além do Pedro, evidentemente, que, vamos dizer, mais maduro, mas a gente está vendo o Gelson, a gente está vendo outros jovens comparecendo e aceitando esse desafio, que é muito importante, mas daqui a pouco nós vamos ter eco aqui. Não, assim, eu sempre penso que nós tivemos no decorrer da história grandes escritores, esporadicamente. E esporadicamente, né? Nós temos o patrono da biblioteca, espero me lembrar o nome dele Hélio agora. Alves. Não, o patrono da biblioteca pública é dos anos 50. É o Sabrito? Glauco Sabrito. Perfeito. Este cara é do nível dos maiores poetas do Brasil. Do nível de Drummond. Ele não tem, claro, a obra majestosa, até volumosa de um Drummond, e nem majestosa nem volumosa como de um Quintana, mas ele era muito bom, muito bom. E, claro, foi embora, depois foi morar no Paraná, morreu lá e tal, mas ele era montenegrino, e ele era muito bom. Aí nós temos um período longo de escritores medianos, porque assim, ó, a literatura é muito difícil, a boa literatura é muito difícil. Então, onde é que nasceu o Drummond? Nasceu numa cidadezinha mineira, né? Não vou lembrar agora aqui. Mas assim, ó, quantos grandes escritores deu aquela cidade? Pouquíssimos. É muito difícil ser um grande escritor e ser um bom escritor. Escritores medianos há um caminhão, mas bons. Mas vejo e concordo contigo que nós estamos vivendo um período muito bacana da literatura montenegrina. Muitas pessoas novas estão surgindo. Tem uma menina, uma professora agora que está escrevendo no IBA umas crônicas intimistas, umas crônicas que chama-se Patrícia Frantz. Sim. Ela tem escrito umas coisas muito belas, umas coisas assim, ó, introspectivas, que é uma veia diferente do que a maioria está escrevendo, sabe? Muito, muito, muito bom. E tu tocaste no nome do Gelson, né? Apesar que o Gelson não faz a literatura de ficção, né? O Gelson faz uma outra coisa, ele faz análises filosóficas, né? Claro que também é importante, mas não é literatura de ficção, né? E nós temos a nossa patrona agora, a Karina Luft, que também tem aparecido bastante, tem livros até traduzidos para o alemão. Aí, ó. Então, realmente nós temos, né? Mas eu acho que hoje a grande surpresa do momento é a professora Patrícia Frantz, que está escrevendo, na minha opinião, os melhores textos hoje em Montenegro. Olha aí, ó. E quem sabe não é uma grande escritora. Pois é, eu sou uma pessoa que gosto muito disso. Eu tenho um blog na internet em que eu tento fazer uma retrospectiva de escritores. Eu pego o livro do cara, dou uma lida, faço uma pequena resenha, faço um comentário, até para ficar registrado, né? Mas claro, é muita coisa e até pretendo fazer no decorrer dos anos o máximo possível dessas resenhas, né? Faço um escaneamento da capa, mostro a época, né? E tento fazer um resgate histórico. Então eu gosto muito, e acho até que tenho condições para isso, de fazer uma análise da literatura montenegrina. Eu tenho condições de fazer isso. E faço. Né? Então por isso que eu te digo, hoje, dos novos que estão surgindo, o melhor texto é o da professora. Mas, claro que há outros interessantes. Mas o que tem me cativado é o dela, talvez por uma afinidade daquela linha intimista, né? Daquele texto que vai na profundeza da alma, que inclusive ele é uma prosa lírica. Ele fala como se fosse uma poesia. Então, isso é uma coisa que sempre me atraiu, não é de agora, né? Inclusive, isso é da minha formação literária. Então, mas tenho gostado muito. E dos que estão surgindo, para mim, é um dos grandes nomes. Parecia, o livro é uma coisa tão importante, que ele vence a tudo e a todos. Parecia que com os meios eletrônicos iam desaparecer. Veio a Amazon Não. Sonhar é com um papel na mão. E
E ele está ultrapassando tudo isso. Parece, olha, não vai ter mais livro, que se dizia, agora nós vamos ter uma coisa eletrônica na mão aqui, e aí o livro vai estar lá. A Amazon não foi o que se pensava, veio com tudo, investindo em dinheiro. A ideia não é contra, de forma alguma, mas o livro, papel, venceu tudo isso. E parece que, em que pese todas as dificuldades de valores, de investimento, de criatividade, é definido. O livro é o grande comunicador, né? Eu acho que neste momento ele ainda é, mas eu sou uma pessoa muito cética quanto ao fato dele permanecer quando a nossa geração tiver sucumbido. E a geração de hoje que ainda tem 20 anos, 25 anos, que ainda utiliza bastante isso. Acho que a geração que vem bem jovem, bem de tenra idade, recém-nascidos, por exemplo, 5 anos, 10 anos, eles vão se acostumar tanto com a leitura eletrônica, porque também é hábito. O papel é hábito, tu pegar ele na mão é hábito, tu cheirar ele é hábito, e a gente gosta, né? A gente gosta do cheiro do papel, a gente gosta... Gosta dele da cabeceira. Gosta, né? Mas, assim como o jornal, é claro que, quando surgiu a televisão, alguns disseram que o rádio ia morrer, e o rádio não morreu, né? Porque tu pode fazer tudo ouvindo, mas tu não pode fazer quase nada quando tu está vendo. Né? Quando tu olha a televisão, tu só pode olhar a televisão. Agora, tu está ouvindo rádio, tu pode fazer praticamente todas as outras coisas. Tu pode até escrever. Eu escrevo com música. Né? Então, o rádio realmente não morreu e não vai morrer. Esse claro, posso. Eu digo com uma convicção. Apesar que Nietzsche disse, né, que a convicção faz mais mal para o ser humano que a verdade. A convicção é um problema sério, né? Mas eu acho que o livro em papel tem prazo de validade, que ainda é longo, mas acho que vai ter. Eu fiquei surpreso ano passado, a minha filha menor, 13 anos, estuda no Colégio Monteiro Lobato. E assim que passou para o colégio, eu vi que ela, quando nós saímos, fim de semana, porque às vezes de carro, ela sempre começou a levar um livro na mão. E para minha surpresa, no Natal, ela me pediu um pacote de livros. De livro que os professores recomendaram de ler nas férias. Mas livros bons, coisas boas. E não teve dúvida que foi um melhor presente. Né? A gente é acostumado a dar presente de valores altos, compra uns 8 livros por um preço bastante acessível. Então eu fiquei muito feliz disso, né? Porque ler é uma das coisas que abre a mente, que atualiza. Mas, claro, né? Se nós olharmos para a história da humanidade, né, o salto que deu depois de Gutenberg, né, claro, a palavra em si, né, antes de ela ser registrada, ela já fez a humanidade dar um salto. Né? Saiu do nômade, da falta de sociedade para um esboço de sociedade, com a fala, com a palavra, com a comunicação. Né? Aí depois veio o papiro, veio toda aquela história e já tivemos novamente uma linha que não é uma linha que ascende com uma equação simples. Né? Ela começa a ascender exponencialmente. Com Gutenberg, então, o troço explodiu. E agora nós temos a era da informação, a era da internet, tudo está acessível, tudo é discutível, tudo está à mão de um clique. Né? Tanto é que dizem que o Deus é Google. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então tu tem uma dúvida, tu não precisa mandar uma carta, tu não precisa consultar um dicionário, tu não precisa ler um livro inteiro para procurar uma dúvida, tu vai especificamente na tua dúvida. No tema. Mas, claro que nós temos que criar conteúdo, eu sempre converso com pessoas assim, nós temos um grupo na internet, que tu conhece, né, que é o Montenegro RS, e nós... E eu tenho meu blog também, e tenho minha página no Facebook, e sempre quando eu converso com os amigos, eu digo, nós temos que criar conteúdo. Não adianta nós fazermos coisas imitando outras coisas, né? Não adianta, nós temos que criar conteúdo. Né? E é isso que nós temos que fazer.
Nós vamos, antes de chamar o intervalo, Pedro, assim, eu disse para minhas equipes lá, eu vivo até sem comer, mas não vivo mais sem o Google. Porque efetivamente me lembro, eu reduzir, mas eu me lembro quando eu precisava fazer uma pesquisa de um processo, meu Deus, descia aqueles TJRS e pesquisava, aquilo levava 2, 3 dias pesquisando, o que em segundos bota lá um tema e aí vem. Tranquilo. Né? E aí vem, e dá para discutir bem, não tem problema em segundos, né? Mas nós vamos fazer um intervalo e voltamos com entrevistar o nosso escritor e poeta Pedro Stilo. São alguns segundos.